Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Osmar. Eu vou trabalhar mais uma aula de matemática aqui com vocês, né? Hoje uma aula um pouquinho diferenciada, né? Nós vamos intensificar algumas habilidades, tá ok? E a proposta é exatamente essa, né? A gente descrever aí uma situação, um problema e trabalhar, né? Explicar direitinho para vocês, né? Como se resolve e ainda, né? Lá no final da aula deixar uma proposta de atividade para vocês fazerem aí dentro da sala de aula com o seu professor, discutir possíveis resoluções. Não entenda a aula como um modelo engessado, muito pelo contrário. A professora Osmar fez assim e tal. Não, muito pelo contrário, né? É só um caminho, é só uma possibilidade para você e o seu professor desenvolverem isso dentro da sala de aula, encontrarem possibilidades de respostas diferentes, discutirem, tá? Resoluções que não são essas que a gente propõe, né? E diversificar e tornar a aula algo mais dinâmico, mais vivo aí dentro, né? Dentro da escola. Então é essa a proposta, tá? Nós vamos trabalhar, desenvolver, né? E a proposta é que a gente trabalhe, intensifique um pouquinho mais a habilidade que o nosso diretor vai colocar aí na tela para vocês, que no caso é EF07MA 17, né? E a gente trabalhei a questão da proporcionalidade, né? Utilizando sentenças algébricas para expressar a relação entre elas. Trabalharemos ainda a ideia dos objetos de conhecimento, problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Você vai ver que a proposta da aula de hoje, ela é bem viva. A gente criou uma situação, um problema assim, que é bastante comum, tá? E no decorrer da explicação, você vai perceber que a gente vai trabalhar muito essa ideia de quê? De grandezas. E aí eu deixo novamente a questão aberta. Não é só um modelo que existe para você chegar no resultado. Você vai dizer, professor, posso fazer de tal jeito, tal, né? Se chegar no mesmo resultado, pode, né? A grande questão é que matemática você pode e deve usar caminhos alternativos, diferentes, né? Mas não pode chegar em resultados, né? Que não são aqueles que todo mundo chegou, né? Só tem uma resposta correta. Professor, posso usar outro caminho, outra possibilidade? Pode, não tem problema nenhum, desde que, naturalmente, chegue lá na resposta, né, correta, e é essa a ideia. Tudo bem? Olha lá a situação, problema que a gente colocou aí para vocês. Situação, problema muito comum, tá ok? E a ideia da múltipla escolha, ela é proposital, né? Quando a gente faz uma atividade que envolve múltipla escolha, né? Há quem diga, né, que chutar vale a pena. E realmente, né? Se for sua última opção, se você não tiver mais caminho nenhum, então você vai lá e opta por uma opção. Agora, chutar, né? Até para chutar existe técnica, você sabia? Tá? Você nunca vai chutar. Aqui a gente tem 4 possibilidades de resposta. Então, se você tiver que chutar, você nunca vai chutar entre 4. Tá? Então, você vai escolher alguma ou algumas, né, que você possa eliminar e, naturalmente, diminuir, né, a possibilidade de erro, tá? Se tiver que fazer a opção, aí vamos dizer assim, entre aspas, do chute, que não seja entre 4. Tá, ok? Mas o ideal é que você caminhe, que você chegue a alguma conclusão através de um processo matemático, né? Que esse aí é o ideal e essa é a proposta e é isso que a gente procura trabalhar aqui com vocês. Dar os fundamentos para você desenvolver e chegar numa resposta correta através do quê? Através de processos e métodos matemáticos, né, convencionais, não é? Aí, né, que a gente trabalha no decorrer do tempo na escola e dentro da sala de aula. Tudo bem? Vamos fazer a leitura? Tá. Bom, maratonas, como sabemos, são corridas muito longas. Em geral, elas têm uma distância de 42 quilômetros. Aí eu arredondei, tá? Maratona ele tem um pouquinho, 42, alguma coisa, 42 quilômetros e alguns metros. Mas para fins de cálculo eu arredondei, tá? Os atletas de elite e muito bem preparados chegam a fazer a prova em absurdas 2 horas, tá? Não é mentira, tá? Você vai dizer, professor, os quenianos, né? Aquela coisa toda. Sim, eles conseguem correr em ritmos absurdos, tá? Então, por exemplo, tá? Se um atleta de elite profissional, tá? Ele fez a prova em 2 horas, tá? Lhe dá um ritmo de percorrer cada quilômetro em 2,85 minutos. Ou seja, é um absurdo, tá? Não é nem 3 minutos, tá? Então, assim, é algo muito bom, excepcional para o atleta. Em condições normais, né, um atleta amador, tá, ele não vai conseguir fazer isso nunca, tá? Nunca mesmo, tudo bem? Então, o atleta aí, ele consegue correr a um ritmo de 19, 20 km por hora, que para um ser humano é muita coisa, tá?
Mas atletas amadores, como é o nosso caso aqui, tá? Eles levam muito mais tempo, tudo bem? Suponha que o Pedro mantém um ritmo de 1 km a cada 6 minutos durante toda a prova, que para um atleta amador é excelente, tá? Nessas condições, tá? E o Pedro está bem preparado, ele vai terminar a maratona, ou seja, terminará os 42 quilômetros em quanto tempo? É essa a pergunta, é esse o foco. Na letra A, ele terminará a prova em 7 horas. Na letra B, tá? Correndo esse ritmo aí, tá? 1 km a cada 6 minutos. Ele terminará a prova em 4 horas e 20 minutos. Na letra C, ele terminará a prova em 4 horas e 12 minutos, ou ele completará a prova em 3 horas e 50 minutos. Tá? É essa a ideia. Então, está descrita aí a situação. Problema, né? A gente fez um parâmetro, um comparativo entre atletas profissionais, né, de elite e atletas amadores. Existe uma diferença gritante, mas é essa a proposta aí. E o Pedro corre bem, viu? Tá? Ele correndo, tá? 1 quilômetro, tá? A cada 6 minutos, para vocês terem uma ideia, ele vai terminar uma prova, fazendo um arredondamento aí, né? Uma prova de 10 quilômetros em 1 hora, tá? Que é muito bom para um atleta amador. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Vamos começar a fazer atividade? Tá? Olha lá. Vamos estruturar a questão. Tá? O problema nos informa que o Pedro ele percorre 1 quilômetro a cada 6 minutos. Então, nós devemos saber que em quantos minutos ele faz os 42 quilômetros através do quê? De uma proporção, que é o foco, que é o tema da habilidade proposta para a aula de hoje, tá? Vamos montar essa proporção? Tá. Então, o que eu sei, tá? Que o Pedro, ele percorre 1 quilômetro a cada... Deixa eu voltar aqui, tá? Ele percorre 1 quilômetro a cada 6 minutos. Então, olha lá. Tá? Opa, novamente, caneta, caneta, tá? Vamos lá. Olha, tá? 1 quilômetro a cada 6 minutos, tá? E aí a pergunta é a seguinte, se ele percorre 1 quilômetro a cada 6 minutos, os 42 quilômetros, tá? São percorridos em quanto tempo? Em X minutos. É essa a ideia. Ah, professor, posso fazer uma montagem diferente aí da proporção? Eu posso dizer, por exemplo, que 1 está para 6, assim como o 42 está para o X? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas por que a gente montou dessa forma? Porque aqui a gente obedece o princípio da proporcionalidade. Olha lá como é importante, ó. O quilômetro está para quilômetro, tá? Essa leitura que a gente faz mesmo, assim como o minuto está para o minuto. Perceba que as grandezas, né, elas são as mesmas. Olha lá, tá? Como numerador e denominador da fração, ó. Quilômetro, grandeza quilômetro, está para quilômetro, assim como grandeza tempo, no caso aqui, ó, minutos, está para minutos, tá? Se você fizer desse jeitão aqui, ó, o que vai acontecer, tá? A gente vai inverter, ó, perceba que aqui a gente vai ter quilômetro, tá? Distância, e aqui a gente vai ter tempo. Mas não é por isso que vai dar errado, não. Tudo bem? Tá? Mas é uma opção para resolver por esse mecanismo aqui, para você entender o princípio aí da proporcionalidade e da comparação entre as grandezas. Tudo bem? Deixa eu limpar aqui, tá? Então, ó, 1 quilômetro o Pedro percorre em 6 minutos, tá ok? Os 42 quilômetros ele percorrerá em quantos minutos? Em X, tudo bem? Bom, aí a gente aplica, né? Faz aquela multiplicação. O pessoal gosta de falar de multiplicação em cruz, né? Mas para mim, multiplicação em X, tá? E aí, o que eu chego à conclusão, né? Que x vezes 1 é o próprio x e 42 vezes 6, opa, já sabemos que o Pedro terminará a prova em 252 minutos. Mas tem um probleminha ali, né? Tá? As opções de resposta, eu vou voltar para vocês, tá? Não tem nenhuma, tá? Que apareça lá 252 minutos, tudo bem? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer a conversão. Vamos arrumar isso aí? Tá. Vamos fazer novamente a conversão. Eu sei que 1 hora, tá ok? Corresponde a quanto? Corresponde a 60 minutos. 60 minutos, tá? X horas, né, que é a ideia para fazer a conversão lá para chegar na opção da múltipla escolha, corresponde a quanto? A 252 minutos, tá? Então, 1 hora, 60 minutos, tá? 252 minutos, vai corresponder a quantas horas? Vamos chamar de x, tudo bem? Perceba, ó,
as grandezas tá sendo comparadas aí, ó, hora está para hora, minuto está para minuto. Importante fazer essa relação. E aí a gente faz o produto em X, né? Ou se você quiser em cruz, deixa eu limpar a lousa aqui, tá ok? E aí o que a gente tem aqui, ó? Que 60 vezes X, 60X, vai ser igual a quem? A 1 vezes 252, tá ok? Beleza. Chegamos então na conclusão que esse 60 está multiplicando, vamos passar para o outro lado, dividindo aquele princípiozinho lá da equação, tá? A gente já vai trabalhar aulas de equação aí no decorrer desse bimestre também, tá ok? E aí o princípio é simples, né? Olha lá, 252 está multiplicando, passo para lá, dividir, tá? Se quiser, posso dividir todo mundo por 60 aqui, ó, e fazer a simplificação, sem problema nenhum, tá ok? E aí eu chego à conclusão que eu tenho o quê? Tá? 4,2 horas, tá? Poxa vida, mas 4,2 horas? Deixa eu voltar lá. 4,2 horas também não tem como alternativa. Complicado, né, professor? Não, tá? E aí o que a gente vai fazer? Tá? Vamos fazer a conversão, tá? Lembra que era 4,2 horas? Então, ele vai percorrer essa prova em 4 horas e em 0,2. O que é esse 0,2, tá? São o quê? São os minutos, tá? Proporcionais a quem? Proporcionais à hora, tá? Ou seja, tá? Esse 0,2 aqui, ó, que a gente vai encontrar em minutos, corresponderia a quem, tá? A 0,2 horas, tá? Que a gente vai fazer a conversão para os minutos, tudo bem? Olha o que você percebe, seguindo a mesma linha de raciocínio. 1 hora corresponde a 60 minutos, 0,2 horas corresponde a quantos minutos? Tá? A X. Fazendo essa conversão aí, tá ok? E aí a gente vai multiplicar. 1 vezes X, olha lá, 1 vezes X, portanto, é o próprio X, tranquilo. 0,2 vezes 60, tá ok? 0,2 vezes 60, a gente sempre acha que multiplicar vai aumentar, mas é mentira, tá? Na realidade aqui, ó, quando a gente faz, tá, essa multiplicação de um valor menor que 1 vezes o outro valor, ele vai diminuir. Portanto, quem que a gente tem aí? 0,2, 2 décimos, vezes os 60, a gente chega à conclusão que corresponde a quanto? Corresponde a 12 minutos. Trabalhoso, né, professor? Mas lá no comecinho da aula a gente falou que você tem outros caminhos, outras possibilidades para chegar na resposta. E nada impede que você o faça, tá? Então perceba que no decorrer da aula a gente foi trabalhando a proporção, tá? E fazendo o quê? Fazendo essa quebra de valores aí, né? Até chegar aonde? Até chegar na resposta. Ele é importante por quê? Porque ele fundamenta, ele dá o caminho, a base para você o quê? Ter o conhecimento e fazer aquela generalização mais rápida, tá? Para chegar à conclusão, para chegar à resposta. O que a gente tem então? Que 4,2 horas, na realidade, corresponde a 4 horas, como a gente já bem sabia, e esse 0,2 aí, horas, na realidade, ele corresponde a quanto? Corresponde a 12 minutos. Ora, somando 4 horas mais 12 minutos, tá? Portanto, olha lá a resposta. Tá? Temos ali a alternativa C, tá? Pedro, correndo a um ritmo de 1 km a cada 6 minutos, terminará a maratona, tá? Terminará bem, tá? Em 4 horas e 12 minutos, lembrando sempre, né? Se ele mantiver o mesmo ritmo, né? Então, a gente está pensando aí que ele vai manter um ritmo constante, né? Que não ocorre na prática e tal, mas vamos imaginar aí que seja um valor médio, assim, para fins de ajuste aí da atividade, para fins de ajuste dos cálculos, tudo bem? Então, essa foi a proposta da aula de hoje. Tem mais uma atividade aí, tá? O professor vai pegar esse material aí, vai trabalhar em sala de aula com vocês, né? E a proposta é exatamente essa, né? A gente dá essa orientação, esse caminho, né? E aí vocês desenvolvem, trabalham da forma que achar mais adequada. Nosso diretor está colocando o QR Code aí para vocês fazerem análise, fazerem aqueles comentários sobre a aula que precisa melhorar, tá? São sempre bem-vindos, tá ok? Eu agradeço, obrigado pela atenção, obrigado pela participação e até a próxima aula. Até mais.